Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos resolver um bloco de questões que vão nos dar alicerce, né, sobre questões voltadas para entender a parte de economia, crescimento populacional do estado de Minas Gerais, tá certo? Lembrando que em aulas anteriores já vimos a questão da economia, né, como é que foi dividido, as mesorregiões, a importância econômica de cada região dessa para o estado de Minas Gerais. No geral, qual é o parâmetro que nós vamos ter? Minas Gerais, hoje, é um grande polo produtor de vários setores, né? Desde a agricultura até o processo do comércio, né? Nós temos uma indústria muito grande, calçadista. Temos a indústria mineradora na região com grande força, né? Então a gente não pode esquecer toda essa importância da região, que apesar de algumas adversidades em decorrência principalmente do ambiente, né, natural, como por exemplo no norte de Minas, que nós vamos ter um clima um pouco mais seco, a região fazendo parte aí do polígono da seca, nós vamos ter um estado que é muito rico, né? Além de ser muito extenso, ele é muito rico e muito próspero, desde a sua produção agrícola até a questão, né, do comércio, e também por ser favorecido em decorrência da proximidade de grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então é muito importante que todos esses conhecimentos eles estejam aqui para que a gente consiga, para a gente, né, conseguir resolver todas as questões, tá certo? Então vamos lá. Na primeira questão fala o seguinte: Minas Gerais apresenta destaque entre os estados brasileiros no que se refere à sua extensão em área econômica e tamanho da população. Em relação aos estados de Minas Gerais, assinale a alternativa correta. E aí ele falou várias características que a gente bateu muito em cima, né, com relação à extensão da área, que é uma área gigantesca, a questão da economia, né, da importância e do tamanho da população, que está aí em mais de 20 milhões de habitantes, tá? Então a gente vai ter aí como é que eu posso te dizer? Uma área, né, que é muito, muito rica, tá certo? Que nós vamos ter uma grande prosperidade, tá? No que a gente pode entender e compreender como uma área, né, grande em extensão, território e economia, tá bom? Aí ele pergunta, em relação ao estado de Minas Gerais, assinale a alternativa correta. Gente, pelo amor de Deus, viu correto? Tá? Viu correto? Já deixa grifadinho, assim como também a gente tem que ter bastante cuidado quando vier a questão incorreta, tá bom? Então vamos lá. No primeiro item, o setor de serviço é o que mais gera empregos formais no estado. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, os tipos de emprego, né, nós vamos ter os formais, que é aqueles que são subsidiados, no qual a pessoa vai ter a chamada CLT. Gente, bastante cuidado, parece besteira, professor, isso daí é fichinha, né, eu consigo resolver e tal. Gente, mas CLT significa Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Não é conjunto de leis trabalhistas. Quando você tem uma CLT, quando você é um trabalhador formal, você vai ter alguns direitos, como, por exemplo, 13º, férias, seguro-desemprego, seguro-doença, licença maternidade, licença paternidade, né? Então, todos esses direitos, eles vão ser consolidados pela CLT. Mas, em contrapartida, nós também temos os chamados empregos informais, que também a gente pode chamar de autônomos. Professor, uma pessoa dessa, ela não terá seus direitos trabalhistas? Ela pode até ter seus direitos trabalhistas, mas o que é que vai acontecer? Nós temos a questão de que ela vai ter que pagar por fora, né? Por exemplo, o INSS para ter direito a
alguns, né, desses benefícios, desses direitos que todo trabalhador tem. E aqui no caso, né, em Minas Gerais, nós realmente temos aí o setor, né, o setor dos serviços bem desenvolvido. Vale lembrar o seguinte, quando a gente fala dos serviços, botar até aqui de vermelho para a gente destacar. O setor dos serviços, gente, qual é esse setor? É o setor que nós vamos chamar de terciário. Dentro da economia, nós vamos ter 3 setores, certo? Ó, vamos aqui, setores da economia. Setores da economia. Dentro do setor da economia, nós vamos ter o que nós chamamos de primário, o secundário, e o terciário. Certo? Vamos lá. Quem é quem no jogo do bicho aqui? O primário. Nós vamos ter a agricultura, pecuária e o extrativismo. Aí eu te pergunto, em Minas Gerais, nós temos o desenvolvimento dessas 3 atividades econômicas? Sim. Pecuária muito forte com a criação bovina, principalmente voltada, né, para a questão leiteira, para a questão de corte também, né? Lembrando que boa parte dessa produção ela não fica dentro do Brasil, ela é para exportação. Assim como a gente tem a produção agrícola também, exemplo, o café, né, que também é exportado, e nós temos a extração, exemplo disso, a extração de ferro, ouro, né, a gente vai ter muito isso na região. Já o secundário é a indústria e a construção civil, certo? Ah, professora, toda vida que eu só lembro da indústria. Cuidado, isso daí pode gerar uma pegadinha. E o terciário é justamente o que ele está falando na questão, né? São os serviços. E o comércio. Serviço e o comércio. Vamos lá. A indústria, gente, aqui é necessário entender da seguinte forma, é um ciclo, né? Um depende do outro. Vamos lá. O primário, ele tira a matéria-prima que joga para o secundário para ser transformado. Essa matéria-prima, uma vez transformada, ela não vai ficar parada. Quando eu tenho um produto acabado, é necessário o que fazer com ele? Vender. E aí eu vou vender ele, né? Vou transportar para que eu chegue até um consumidor final, que é por meio dos serviços e do comércio, tá? Então é um ciclo. Agora, cuidado. Esse daqui, ó, que é o caso de Minas Gerais, ele pode se desenvolver sem necessariamente ter ocorrido o primário e o secundário na mesma região. Exemplo disso, comprar material, vou dar só um exemplo, tá, gente? Comprar materiais da China. Comprar produtos tecnológicos da China. Foi produzido aqui? Não. A matéria-prima é daqui? Não. Mas eu comprei o produto já acabado para fazer o quê? O comércio, tá? Então, por isso que tem a possibilidade de, muitas vezes, o setor terciário ele ser bem mais desenvolvido do que o primário e do que o secundário, tá bom? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com relação a isso. Então, aqui nós já encontramos nossa resposta correta, mas vamos ver as outras, né? O que é que tá errado? É o estado mais populoso do Brasil? Não, São Paulo, né? No caso, então aqui, ó, mais populoso, dá um risquinho. Bota aqui, pronto. C. Apresenta o segundo maior produto interno bruto per capita entre os estados do país? Também não, tá? Que ele quer falar aqui como se fosse o maior PIB. Isso daqui quem vai ter é o Rio de Janeiro, né? Lembrando, quem é nossas capitais econômicas, né? Que tem um grande ciclo. São Paulo, né? São Paulo. E nós vamos ter o Rio de Janeiro, RJ. Tá? Minas Gerais está aí, vem logo em seguida Minas, né? Aí vem Rio Grande do Sul, vem o Paraná também com uma grande riqueza, tá certo? A D é o terceiro estado brasileiro com o maior número de municípios. Gente, é o segundo, tá? Então, ó, então já corta bem aqui, então tá erradinho. Então já temos aqui nossa primeira questão toda completa. É importante que dentro dessas questões a gente possa abrir justamente para a gente fazer essas discussões, porque vai complementando o que a gente já viu nas outras aulas, tá bom? Vamos lá para a próxima. Segunda, a população de Minas Gerais em 2021 foi estimada em 21.411.923 habitantes. Gente, lembrando que 2021
ainda não tinha sido realizado o censo. Por isso que ele fala aqui, ó, que foi estimado. Quando ele fala que foi estimado, é porque foi uma previsão. Foi uma previsão, certo? Uma previsãozinha aí do crescimento populacional de Minas Gerais. E ele fala, o número com data de referência em 1º de julho foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta sexta-feira. No que se refere às características da população de Minas Gerais, assinale a alternativa correta. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que, né, o que saiu do IBGE, até grifar aqui, ó, IBGE, vou puxar uma setinha, é o que nós vamos chamar, gente, ó, é o que nós vamos chamar, eita, ficou só um traço, né? Meu Deus, é o que nós vamos chamar, pronto, é o que nós vamos chamar de censo 2022. Professor, o que foi o censo 2022? Foi o nosso recenseamento, que era para ele ter ocorrido em 2020, mas em decorrência da pandemia, a gente não conseguiu ter o desenvolvimento, né? A gente não conseguiu aí dar prosseguimento à questão, né, de fazer, né, o tempo certo. O censo, gente, ele é feito de 10 em 10 anos. Num período de 10 anos. Professora, por que é feito nesse período de 10 em 10 anos? Porque é como se fosse o período adequado que a gente vai ter um dado amostral considerado, tá certo? Então um espaço-tempo que aí é considerado ok para a gente buscar, né, ter uma mensuração e um dado mais fiel, tá? Atualmente, de acordo com o censo 2022, vou até dar um zoomzinho aqui, lembrando que a questão fala de 2021, tá? Mas eu usei para a gente já discutir o dado real já do IBGE, né? Então, quando a gente fala de 2022, nós vamos ter uma população aí, né, aproximadamente dos residentes, ó, de 20.539.989 habitantes. E isso segundo o IBGE no censo 2022. Por isso que ele fala que foi estimado. Foi estimado, ó, 21 milhões. Aqui é seguindo um padrão de crescimento que já era visto. Contudo, a nossa população, gente, ela continua crescendo, mas em um ritmo muito lento, né? E o censo 2022, ele deixou isso muito explícito, que nossa população cresce, mas um ritmo bem lento mesmo. Então, vamos ver aqui o que é que ele quer, né, com relação a... Ele fala, né, que com relação às características da população de Minas Gerais. Então, vamos aqui. Ele fala, Minas é o estado menos populoso do Brasil. Quando nós falamos de populoso, e aí eu vou até puxar já uma setinha, quando nós falamos de populoso, gente, nós estamos falando com relação à quantidade de habitantes. Quantidade de habitantes, certo? E aí, quando a gente fala com relação à quantidade de habitantes, é populoso. Mas tem um outro termozinho que também aparece muito, povoado. Povoado é quando eu pego a quantidade populacional e divido por quilômetro quadrado. É a quantidade de pessoas que tem em uma determinada área. Quando ele fala populoso, tá ok aqui, porque tá falando da população. Mas é o mais populoso do Brasil? Não. Quem é o mais populoso do Brasil? É São Paulo. Tá? B, é o município mais populoso do estado é Juiz de Fora? Não. Nós vamos ter como mais populoso, nós vamos ter BH. O município menos populoso é Varginha. Aí, quando a gente fala de menos populoso, né, mais populoso, é interessante, gente, porque isso daí, a gente fala que quando uma população ela não é tão populosa, né, quando a gente tem áreas que não é tão populoso numa região, é interessante que às vezes o povo quer acabar com o município. Assim como surge, o município ele também pode o quê? Pode acabar. Mas no caso aqui não é Varginha. Nós vamos ter aqui, sabe quem? A Serra da Saudade. Serra da Saudade. Se todos os itens estão corretos, só nos resta ficar com quem? Com o item D de dadinho, né? O único
município com mais de 1 milhão de habitantes é Belo Horizonte, que inclusive é a nossa querida capital e que forma, né, aí uma região metropolitana muito importante. Deixa eu até grifar aqui para a gente relembrar, que é o que nós vamos chamar de região metropolitana de Belo Horizonte. Tá bom? Tranquilo? Então aqui a gente tem, ó, um cenário perfeito. Eita, como a gente escreveu. Gente, é importante fazer uma questão desse jeito. Porque nós já matamos aí 2 coelhos com uma cajadada só. Nós vemos toda a questão bonitinho, né? E nós vamos elencando aí o que é principal dentro da questão, os assuntos, e a gente vai abrindo. Muito importante a gente fazer esse movimento, porque aí vai ajudar vocês a consolidar o conhecimento, tá bom? Na terceira, Minas Gerais é um importante estado do Brasil. Além de sua vasta população e sua economia robusta. Minas Gerais é reconhecida pela sua rica cultura, né? Não à toa que é patrimônio histórico-cultural da humanidade. Exemplo disso, eita como ela faz listrinhas, né? Exemplo disso, nós vamos ter Ouro Preto. Né? Ouro Preto é uma cidade histórica, né, que faz parte, né, em toda a vida que a gente vai estudar a história do Brasil, tem que falar sobre a prospecção em Ouro Preto, a importância que a cidade teve, principalmente para o desenvolvimento do Brasil, que a gente chama Brasil colônia, tá bom? Então vamos lá. Analise as afirmativas a seguir à luz do censo de 2022. Gente, eu esqueci de falar só uma coisa sobre o censo. O censo de 2022, ele só foi entregue, né, em 2023. Tá? Finalizado em 2023. Mas, professora, por que não ficou censo 2023? Porque estava programado para ele começar e terminar em 2022. Então, ficou aí como censo 2022. E assinale verdadeiro ou falso, né? E fala o seguinte: a pirâmide populacional mineira tem em sua maior faixa adolescentes entre 15 e 19 anos de idade. Gente, isso daqui é algo que vem acontecendo não só no Brasil. Eu já vou até riscar aqui. A nossa população, e é algo preocupante, ela vem envelhecendo. Então, a maior faixa que nós vamos ter é principalmente relacionado a, sabe o quê? Aos adultos. Não só aos jovens, né? Mas a gente vem falando muito sobre a questão dos adultos. Porque é justamente, né, a faixa etária que nós vamos ter em todo o Brasil. Professor, é só aqui? Não. Todo o Brasil nós estamos passando por um processo de envelhecimento, tá? Então, ó, vem ocorrendo o envelhecimento. E aí, isso aqui, gente, pode gerar um problema, porque nós precisamos e necessitamos manter a PEA. Quem é a PEA? É a população economicamente ativa, certo? O que seria essa população economicamente ativa? É aqueles que estão trabalhando, são os que estão no mercado de trabalho. E no Brasil, por conta do envelhecimento, a nossa população ela está aumentando, é a PEI. Quem é a PEI? É a população economicamente inativa. Tá? Quem é essa inativa, gente? É justamente os aposentados, pensionistas, né? Adolescentes que não trabalham, né? Isso daí não gera mão de obra, não gera renda. Então aqui, ó, tá? Falso. Eita, tanta coisa que a gente já escreveu, né? Em cima de um item só. Meu Deus, professor, a gente vai terminar nunca, gente. Mas o intuito é esse, da gente abrir e dando informações sobre o nosso estado. Porque se a gente não fizer dessa forma, não consolida. E é bom porque dá até cabimento para a gente falar sobre outros assuntos. Minas Gerais é o terceiro estado mais populoso do Brasil, ficando apenas atrás do Rio de Janeiro e de São Paulo. Quando a gente fala, né, com relação aos estados mais populosos, a gente precisa ter bastante cuidado. E precisamos, né, lembrar, sabe o que, gente? Que quando a gente fala questão da população, né, quando a gente fala de populoso, a gente tá falando da quantidade populacional, né, ó, cadê? Populoso. Quantidade
quantidade populacional. Quem é a cidade mais populosa? Gente, na verdade, não é Minas Gerais. Sabe quem é? Sabe quem é de acordo com o último censo? Vai ser Brasília. Olha aí, já dando informações para vocês. Vai ser Brasília. Então, aqui está o quê? Falso, tá? Vamos para a próxima. Minas Gerais é o segundo estado com maior frota de veículos, com mais de 13 milhões de veículos na região. Professora, isso tá correto? Tá, gente, aqui é, ó, verdadeiro. Se vocês quiserem, né, entender melhor esses dados, é só acessar. Sempre dou essa recomendação aos meus alunos, principalmente quando vem conhecimento de estado, do município, porque, gente, o que está sendo recorde de campeão, né, assim, que cai demais, não, eu costumo falar que não cai, despenca, é sobre as informações que nós vamos ter do último censo. Então, eu sempre recomendo que vocês acessem lá no IBGE, tem um negócio assim, ó, cidade, panorama. Que aí você digita lá em cima, ah, professora, eu quero saber na cidade de BH, quero saber na cidade, sei lá, de Unai. Aí você vai colocando e aí você vai ter uma base, né, da quantidade populacional, quem é o prefeito, o gentílico, quem é, no caso, né, do estado, o governador. Então, é tudo bem separadozinho, bem, principalmente bem organizado, tá? Que é muito interessante isso. Então, aqui tá correto. E a última, Minas Gerais, mesmo não sendo o de maior território e não possuindo a maior população entre os estados brasileiros, é o que possui o maior número de municípios, né? Então a gente vai falar justamente com relação a isso daqui, que nós vamos ter aí, né? A gente até viu durante nossa aula, vou até subir aqui, ó, pra gente lá no iniciozinho, que a gente já tinha visto em uma outra aula, ó, quantos municípios tem? 853. Vamos colocar, porque isso é importante a gente vir consolidando, né? Então, ó, possui 853 municípios. Então, nós vamos ter, ó, verdadeiro, verdadeiro, ou falso, falso, verdadeiro, as duas últimas. Nós vamos ter o item C de concursados. Todo mundo passando aí no Corpo de Bombeiros, se Deus quiser. Entre a cidade de Minas Gerais abaixo, assinale aquela que é mais populosa. Acabou de ver. Quem é? Quem é que vocês acham que é? BH, né? BH, a gente vai ter uma região metropolitana, né? Que é o que nós chamamos de região metropolitana de BH, no qual ela vai convergir, né, a influência que nós chamamos de 34 municípios. 34 municípios. Lembrando que quando tem o surgimento de uma região metropolitana, a intenção é fazer uma maior integração. Integração. Professora, essa integração ela se dá por meio de quê? De escoamento de pessoas e mercadorias. E aí, a gente também falou durante as aulas que a região de BH vem sofrendo muito com o processo de conurbação. Professor, o que é o processo da conurbação? Eita, mas essa letra aqui tá horrenda. Deixa eu botar aqui bonitinho. Conurbação. É o processo no qual nós vamos ter o crescimento de um município, crescimento do município, certo? E aí ele vai encostar, o crescimento do município fazendo, botar aqui o termo, encostando ou, vamos botar melhor, crescimento do município em direção a outros. Em direção a outros. Pronto, fica melhor. Direção a outros municípios. Tranquilo?
Então, é justamente isso. A conurbação, BH cresce e vai encostando nos outros municípios. Isso daqui, gente, pode gerar conflitos. Conflitos e pode prejudicar nos serviços básicos. Exemplo, você mora numa região, eu sempre dou esse exemplo, bota a ruazinha aqui, ó, né? Aí você mora aqui em X e de um lado é X, do outro é Y, que é uma cidade, aqui é outra. Sendo que é uma rua. Passou a rua, é um município, voltou, é outro. E aí, quando você vem na conta de energia, vem que é o município Y, por exemplo, sendo que é aqui o X. E aí, quando você vai num postinho, quando você vai fazer uma matrícula na escola, isso daí pode dar conflito. Por quê? O município só vai querer fornecer serviço para o seu cidadão, para o seu morador. E aí, se fica essa divergência, principalmente nos comprovantes de residência, né, que é sempre pedido para você fazer, por exemplo, um atendimento num hospital, para você fazer uma matrícula na escola, né? Toda vida, gente, é batata. Cadê o comprovante de residência? Né? E aí isso daí pode ser utilizado também, tá? Então pode gerar essas áreas de conflito e nós temos aqui BH como a área mais populosa. Gente, o processo de conurbação, ele é muito comum em todo o Brasil. Professora, é algo que é restrito, né, só de BH? Não. Várias outras cidades, elas acontecem, né, isso. E aí o que é que acontece? Precisa-se ter como é que eu posso dizer? Uma boa gestão, tá? Porque senão tudo começa a meio que desandar. E aí precisa ter uma boa administração pública, né, para a gente ter algo bem consolidado. BH, só para a gente deixar aqui a título de conhecimento, tem 2,315 milhões 560 habitantes. Então é muita coisa. Mas a gente tem que lembrar que o estado de Minas Gerais é gigantesco, né? Então isso aqui na frente do restante do estado é pequenininho, tendo em vista que o estado tem mais de 20 milhões de habitantes, tá bom? Vamos para a quinta questão. Na quinta questão fala o seguinte: as projeções em relação à diminuição da população no estado de Minas Gerais levam em consideração os aspectos de fecundidade, vou grifar aqui, tá? Fecundidade, migração e mortalidade. Segundo as projeções realizadas, em breve o Estado irá passar por um decréscimo da população, em função desses aspectos. Analise a afirmativa verdadeira em relação à diminuição da população. Gente, aqui, ó, vai ter dois fatores no Brasil que estão diminuindo. A taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos que uma mulher pode ter, e a taxa de natalidade, que é a do nascimento. As mulheres cada vez mais estão inseridas no mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Isso faz com que tenha-se menos filhos, tá? A taxa de fecundidade das mulheres aqui no Brasil é cerca de 1,5. Tem um filho e meio, e olhe lá, muitas optam por não ter mais filho, né? Hoje nós temos várias conjunturas, né, de família, enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas a gente sabe que as mulheres estão mais se dedicando, inclusive, a gente saiu há pouquíssimos dias um dado, né, do IBGE que mostra que as mulheres estudam mais, passam mais tempo na vida acadêmica do que os homens. Então elas estão se dedicando mais à questão do trabalho, de estudar, do que, né, ter essa preocupação de ter filho, enfim, né? Então, em decorrência disso, a nossa população ela vem envelhecendo. Outra coisa que ele falou aqui que é muito importante, a questão da mortalidade. A mortalidade, gente, ela vem reduzindo, porque houve um aumento da expectativa de vida. Expectativa de vida. Isso significa o quê? Que nós estamos vivendo por mais tempo. Isso aqui vai afetar principalmente quem? As políticas públicas voltadas para a população mais idosa. Um exemplo disso, a Previdência. Né? Eu sempre brinco que a gente não tem tanta esperança de se aposentar. Ah, professora, mas é porque é ruindade. Não, gente. Porque estima-se que até 2050, 30% da população brasileira vai ter mais de 80 anos. Gente, imagine aí, você com 80 anos tendo que trabalhar. Mas vai ter que ser assim porque há uma redução
Ó, redução, e tem a ver com a taxa de natalidade e fecundidade, redução da mão de obra jovem, dos jovens. Então, quem já está na sua fase adulta, já entrando na fase idosa, vai ter que trabalhar por mais tempo. Isso daí vai impactar diretamente onde? Na nossa previdência. Por isso que é necessário, né? Por isso que se faz de tempos em tempos a reforma na previdência. Há pouco tempo teve na França, né, gente? Eles aumentaram de 62 para 64 e foi o maior quebra-quebra. Mas a França é o melhor exemplo disso. Boa parte da população de lá é o quê? Idosa. Então eles não têm mão de obra, tanta mão de obra de jovens, fazendo com que o governo, gente, infelizmente, para o governo, a população idosa, ela significa prejuízo, tá? Não estou inventando, significa prejuízo. Em decorrência disso, o que é que vai acontecer? É necessário, né, ter um aumento na previdência, por exemplo. Tá? Então, por isso que ele colocou aqui na questão e é muito latente. Professor, isso ocorre só em Minas Gerais. Ao dedinho, é um cenário que vem ocorrendo no Brasil todo. E se aparecer na questão, Brasil não cresce de jeito nenhum, errado. Mas é aqui que ele fala, ó, que o Estado irá, ou seja, no futuro, a população ela pode diminuir. Pode acontecer isso, professor? Pode, como vem acontecendo na China. Pelo segundo ano consecutivo, a China ela não vem crescendo, não tem um crescimento exponencial, tá? Então, bem importante a gente lembrar desses assuntos. Aí ele fala o seguinte na A. Análise do crescimento das 7 mesorregiões que ganharam população a partir da década de 2030 por situação de domicílio revela significativo processo de povoamento e rápido envelhecimento das áreas rurais? Não, a gente está passando por um processo de crescimento populacional mesmo, é questão de natalidade e fecundidade, tá certo? Na B, a mortalidade, outro componente da dinâmica demográfica, também apresentou aumento gradual em Minas Gerais, a partir da segunda metade do século, que ele fala aqui do século XX, né? Então, quando a gente fala ó, aumento gradual em Minas Gerais, a partir da segunda metade, gente, aqui é quando começa a reduzir. Por que que quando a gente chega no século XX, a população ela começa a reduzir? Ou diminuir o seu volume de crescimento por conta dos métodos anticoncepcionais, né? Os anticonceptivos, tá? Então aqui eu já tinha um avanço da medicina. Vou botar aqui avanço da medicina. E detalhe, é no mesmo período, medicina. No início do século XX, né, principalmente entrando já na metade do século XX, nós vamos ter mais direitos para as mulheres, como, por exemplo, a mulher votar. A mulher começa a ganhar espaço dentro do mercado, começa a trabalhar mais e não ficar dentro de casa, né, fazendo só os serviços domiciliares. E aí a gente tem essa redução de forma bem acentuada. Na C, ele fala o seguinte, a partir de 2010, espera-se que os níveis de fecundidade sejam cada vez menores e que o crescimento positivo da população até 2040 seja devido aos resquícios da estrutura etária, resultante das altas taxas de fecundidade verificadas no passado. Isso aqui faz sentido, né? E tipo, ele dizendo, ó, o que a gente vai ter de crescimento é por conta lá do passado, não é por conta do que está acontecendo agora. Detalhe, quando a gente fala de crescimento populacional, gente, é algo que é para ser visto e mensurado em médio e longo prazo, né? Que aí a gente vai ter longos períodos, por isso que o IBGE vai fazer o quê? Vai fazer o censo de 10 em 10 anos, porque é um período amostral muito bom, né? Inclusive, em alguns locais é considerado até curto, né? Mas eu acho que é importante a gente saber como é que a nossa população ela se comporta em década, né, praticamente. Então aqui já é o quê? A nossa resposta da quinta questão. Deixa eu só marcar logo aqui para a gente não ter dúvidas. Pronto. E aí a gente vai ver o que está errado na D aqui. Na D, em consonância com a tendência do crescimento da população estadual, as projeções populacionais por mesorregião demonstram a mesma elevação generalizada. Está crescendo em todo canto, gente, corta aqui, ó. Nananina não. Né, não vem ocorrendo esse crescimento generalizado, tá bom? Então, de fato, a nossa respostinha correta, ó, item C de concursados. Vamos lá para a sexta questão. Lavras foi considerada a quinta melhor cidade para se viver em Minas Gerais. O ranking é realizado através de cálculos baseados em informações fornecidas pelo município ao governo do estado, o qual encaminha
o qual caminha ao governo federal e, por fim, à ONU, que faz o cálculo e chega ao Índice de Desenvolvimento Humano, IDHM. Ó, pode vir só IDH, tá? Vou até botar logo aqui, ó, deixa eu grifar, né? Botar aqui bonitinho e vou grifar aqui para vocês. Aqui, ele pode vir de duas formas na prova de vocês. Pode vir só IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente até falou durante a aula, e pode vir IDHM, tá? Pode vir das duas formas, tá correto. Aí ele fala, basicamente, são levados em conta 3 itens. Vida longa, que é a expectativa de vida e saudável, né? Acesso ao conhecimento, que é a escolaridade, e o padrão de vida, que aqui, gente, nós podemos entender que é a renda per capita. Lembrando que renda per capita gera um valor que não é real, porque eu pego a quantidade do PIB e divido pela população. Né? Então tem áreas que dá elevadíssimo, tem áreas que dá baixíssimo, tá? Aí ele fala, o estado de Minas Gerais ocupa a 9ª posição com IDHM de 0,631, considerado alto. Na 5ª posição do ranking das melhores para se viver em Minas Gerais está Lavras, na região do Campo das Vertentes. O município se destaca pelo bom nível educacional da sua população e a boa qualidade de vida que oferece aos seus moradores. O seu IDH é de 782. Certo? Isso aqui é considerado o quê? Alto. A partir de 0,700 é considerado alto. Vale lembrar, gente, que o IDH, vou botar aqui embaixo. O IDH, ele vai variar de 0 até 1. Lembrando que quanto mais próximo de 0, melhor. Mais próximo de 1, perdão, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. E aí ele vai admitir 3 casas decimais, que é o que ele está falando aqui, ó, 0,772, tá? Que é considerado alto. Professora, do Brasil também é alto? É 0,765, tá? Então é um valor bem considerável. Aí ele fala aqui, ó, o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, é um dado que avalia a qualidade de vida de uma população. Sobre esse dado é correto afirmar. O valor do índice de desenvolvimento mais próximo de 1 indica um baixo nível de desenvolvimento humano. Opa, a gente acabou de botar aqui, ó. 1 indica o quê? Que tá bom, é positivo. Ou seja, é melhor qualidade. Melhor qualidade. Certo? B, o IDHM é um dado que abrange 3 dimensões de renda. Eita, professora. Vamos lá, 3 dimensões, renda, educação e longevidade. Gente, ele dá isso aqui na questão, ó. Só que ele dá com outras palavras. Se você souber interpretar, morreu Maria Preá bem aqui, ó. Então aqui já é o nosso item correto, né? Que é a renda per capita, a escolaridade e a longevidade, que significa o quê? Expectativa de vida. Quanto tempo nós vamos viver. Só para a gente deixar bem claro, um cenário que a gente tem no Brasil todo, gente, é o seguinte, é que nascem mais homens, contudo, morrem mais homens, né? Então, a quantidade populacional acaba sendo, em sua maioria, né, em vários estados, a quantidade, em maioria na questão de gênero, vai ser de mulheres, tá? Mas, se vier, nasce mais homens do que mulheres. Contudo, eles não se cuidam, né? Aí nesses BOzinhos, tá bom? Já C, Lavras em Minas Gerais é considerado um IDH alto por estar acima da média do estado de Minas, que é 708. Gente, aqui é só interpretativo, né? Ó. Ele fala que Lavras que tem 782, e aqui está dizendo que é Minas Gerais que tem, né? Minas Gerais tem 731, né? Então aqui é só interpretação e saber eliminar, errado. E a D, a posição de Lavras em 5º lugar no IDHM de Minas Gerais só é possível graças à localização de Lavras na região do campus de Vertentes. Verdade? Não. Tá? Qualquer região pode se desenvolver. Vamos lá, e fica o questionamento. Por que, por exemplo, Minas não, mas BH, ele não se desenvolveu? Né? Porque BH poderia estar totalmente desenvolvido, e não tá. Tá? Então, fica esse questionamento aí pra gente. Certo? Então, resolvemos aqui a 6ª questão. Vamos para a 7ª. As migrações do campo para a cidade
tornaram-se constantes em Minas, assim como em outros estados do Brasil, principalmente depois de 1930. Essas migrações, gente, como é que nós vamos chamar? Do campo para a cidade. É o que nós vamos chamar de êxodo rural. Certo? É o êxodo rural. Quando a gente fala do êxodo rural, nós estamos falando de um processo que é histórico e sempre ocorreu, né, em toda a nossa sociedade, tá? Mas é aquela história, tem épocas que ocorrem com maior frequência, tem épocas que não ocorrem. Nessa época aqui, foi principalmente por conta do processo da industrialização da cidade. Industrialização das cidades. Então, se tinha indústria, tinha o quê? Emprego. E aí as pessoas migravam com justamente esse argumento de buscar melhores condições de vida, de buscar um emprego melhor, né? Porque a vida na roça depende de, muitas vezes de fenômenos climáticos. No norte de Minas Gerais, por exemplo, é seco, né? Então a gente vai ter longos períodos de estiagem. Então a gente vai ter essas variáveis que vão contribuir para a migração, tá certo? Aí ele fala, quando os trabalhadores urbanos passaram a ter garantias trabalhistas, houve um crescimento da população de alguns municípios de Minas Gerais, situados nas zonas econômicas mais desenvolvidas, como região central, sul, Triângulo e Zona da Mata. Tal crescimento agravou a falta de moradia e trabalho para grande parte de seus habitantes. As cidades maiores atraíram populações que acabaram se concentrando na periferia ou nas favelas. Gente, o processo do êxodo rural trouxe, vou botar aqui, ó, trouxe alguns problemas urbanos. Vamos lá. Problemas urbanos. Professora, o que são os problemas urbanos? Vamos lá, problemas urbanos. O que são esses problemas urbanos? Nós tivemos a questão que as pessoas, quando vinham do interior, quando vinham de outras regiões, não tinham como pagar casas em locais, né, bem posicionados ou próximos às indústrias. E aí começaram a criar as regiões próximas. Então houve também a questão do inchaço urbano, a cidade ficou muito lotada. Aqui começou o surgimento das comunidades, ou que o IBGE, né, há pouco tempo já, assim, como é que eu posso dizer? Confirmou que a gente pode utilizar de novo o termo da favela. E aí, aqui a gente fala muito do processo que a gente chama de favelização. Certo? O que é a favelização? É a criação de uma comunidade. As pessoas que estão na favela, gente, não é porque elas querem, não. É porque muitas vezes não tem opção, né? E aí é a questão da margem, né? O processo de marginalização, deixa eu explicar. Marginalização é o seguinte, hoje ele é utilizado com um sentido muito pejorativo. Mas, gente, a marginalização, vou fazer uma bolinha aqui, ó. Ela nada mais é do que o seguinte, tá aqui uma cidade, né, vamos falar um estado, e aí eu tenho uma capital, vou botar aqui de verde, a capital. Tudo que não é capital, gente, é interior, ou seja, só aqui, ó, que é a cidade, né, que a gente costuma falar, e o restante é o quê? As margens. E aí, hoje a gente usa a marginalização com relação à criminalidade, tá o quê? Tá à margem do centro. E isso daqui que tá ao meio é o quê? É o centro. Se não é centro, é margem. Tá? Aqui em Fortaleza, a gente tem muito isso. Que tem a área central, né, que tem as áreas nobres, só que tem outras áreas que foram criadas, né, de alto valor agregado, que são longe dessas áreas nobres, que é o centro, né, no caso. E aí, eles não admitem que é uma área marginal, porque o termo marginal, ele é muito utilizado hoje no sentido pejorativo, sendo que não é só esse o sentido que ele admite, tá certo? Então é importante a gente lembrar disso daqui. Vamos lá. Então ele fala, o tipo de migração descrita, né, é exatamente o que eu já dei, a resposta é o êxodo rural, né, gente? Então, ó, êxodo rural. Aí vamos explicar, né, as outras. Pendular
Ocorre muito dentro de região metropolitana. Região metropolitana. Tá? Por exemplo, BH, né? A região metropolitana de BH. Então, você tem aqui a cidade principal e aí você vai ter as cidades circunvizinhas. Essas cidades circunvizinhas, elas vão dar subsídio, principalmente relacionado a quê? A que a gente fala, ó, de mão de obra, vai escoar mão de obra, vai escoar mercadorias, né? Facilitar, não à toa aqui nas regiões metropolitanas, geralmente eles melhoram a questão das rodovias, né? Porque é para facilitar esse escoamento, esse vai e volta. Por que pendular? Porque você estuda em BH, mas mora em outro município, então você vai e volta. Aqui vai gerar um outro termo também chamado, que são as cidades dormitórios. Dormitórios, né? Ah, professor, o que seria a cidade dormitório? Você mora em outro município e vai para BH para estudar, para trabalhar, passa o dia em BH. Qual é o grande problema dessas cidades dormitório? Porque você só vai literalmente para dormir ao final do dia. Então, boa parte do serviço você vai realizar onde? Lá na cidade central. Né? Ó, aqui é a cidade principal, né? Que a gente chama. Principal. E aí o dinheiro fica todo lá. Então, por isso que hoje as regiões metropolitanas têm uma grande preocupação em desenvolver os municípios também ao redor da cidade principal, porque senão sempre vai ter uma concentração. Concentração de infraestrutura, concentração de capital, que é o principal, né, na região da cidade central. Transumância é quando você sai de um canto para o outro, por exemplo, o que acontece com os circenses, né, que eles vão de um canto para o outro. Imigração temporária é o que acontece muito, gente. Por exemplo, quando você faz um intercâmbio, né? E aqui eu já vou entrar em outra seara que acontece também em Minas Gerais, com trabalhadores rurais. Professor, acontece com eles? Sim. Quem são? Os chamados boias frias, né? Eles só vão para a época, ou vão para o campo, né, na época da colheita ou do plantio. E aí tem determinadas épocas, períodos do ano que eles vão, né? Então, eles vão e voltam, que é justamente essa migração temporária. Geralmente é determinado no período de 6 meses. 6 meses ou menos. Depois disso, você já tem o que a gente chama de estadia permanente. Tranquilo? Eita, que a gente já escreveu aqui, hein? Gente, escrevemos muita coisa, né? Muito assunto. Então, é interessante a gente fazer essas questões, porque a gente vai abrindo outros assuntos em cima. Então, vamos lá. Oitava, um dos marcadores de desigualdade é medido pela educação nos estados. Nesse sentido, em relação às 10 macro-regiões de Minas Gerais, destaca-se que a macro-região com maior percentual de analfabetos em 2011 era a dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, né? Mucuri. E com 19,5% de sua população sem saber ler e escrever. O norte de Minas também não fica atrás, com 15% de analfabetos na população. Já o percentual de analfabetos na macro-região do Triângulo e Central é bem menor, girando em torno de 8%, abaixo da média do estado, que é 10,6% de analfabetos. Aí ele pergunta, em relação a esse processo, né, nós vamos ter o quê? É correto afirmar. Podemos concordar que a persistência do analfabetismo é uma marca de herança intergeracional entre as pessoas mais pobres no país. Assim como é em Minas Gerais, quando ele fala de intergeracional, gente, vou dar um exemplo. Uma pessoa que mora em regiões mais afastadas, às vezes acontece de ter nem certidão de nascimento. E aí, se o seu pai não tem a certidão de nascimento, já vai te impossibilitar de tirar a certidão de nascimento também, que por sua vez não vai propiciar com que aquela criança vá para a escola. E aí vai gerando um ciclo de geração em geração, que a gente vai chamar que são as pessoas invisíveis perante o Estado, porque elas não são registradas. A certidão de nascimento é você nascer perante o Estado, eu sou um cidadão brasileiro, constando aqui em algum cartório, em alguma entidade, sou um cidadão brasileiro de fato, tem algum documento, tá? Esse item aqui, ele tá ok, mas vamos ver as outras, né? Fala o seguinte,
A B. Quando a população que não sabe ler e escrever é tão baixa, o número de analfabetos não interfere no momento de retomada de crescimento. Gente, interfere diretamente, porque significa que a região não tem, por exemplo, uma alta qualificação da sua mão de obra. Morreu. A C. Apenas 10,6% da população de Minas Gerais, acima de 10 anos de idade, no ano de 2011, não saberem ler e escrever evidencia um menor acesso à distribuição de renda via mercado de trabalho. Isso aqui é distribuição de renda ou questão de acesso à escola, ou melhores condições de permanência e acesso à escola? Tá? Não tem a ver com isso, não. E a D, na verdade, as diferenças regionais que se diz respeito à alfabetização são preocupantes, mas não chega a ser uma preocupação no Estado, já que somente 8% na região mais rica não sabe ler. Gente, o Estado ele tem que crescer como um todo. Não é à toa que ele foi dividido em macro-regiões, meso-regiões, para justamente descentralizar esse poder que Belo Horizonte, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte, a região central, exerce dentro do Estado, tá? Então influencia sim. Então, o nosso item correto realmente é o item A, né? Já aprovado. Item A tá tudo ok aqui, bonitinho, tá? Vamos para a 9. Vamos aqui. Na 9 fala o seguinte: atribua verdadeiro ou falso as afirmações que seguem, tendo como base informações sobre o Estado de Minas Gerais. A população de Minas Gerais gira em torno de 20 milhões. Não. Já vimos, gira em torno de 20, não é de 30. A região que o estado se situa é conhecida como Noroeste. Gente, nós foi que tiraram esse é Sudeste, né, gente? Doidice. O clima predominante no estado é o tropical. Eita, professora, meu Deus do céu, que coisa difícil. Mas é verdade, gente, é o clima tropical. Tá, ok. Então aqui, ó, falso, falso, verdadeiro. Vai ficar o quê? O nosso item D. Olha, simples assim, rapidinho, curta, mas que pediu aqui vários conhecimentos, né? Ó, questão de população, localização e saber clima. 3 assuntos numa questão só. Importante. A 10ª. A 10ª tá a mesma coisa. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos aqui, daqui a 10ª correta, que foi repetido. Um estudo inédito de georreferenciamento feito em Minas Gerais pela Agência da ONU para Refugiados, a Acnu, em parceria com o Serviço Jesuíta a Imigrantes e Refugiados, SJMR, revela que a cidade de Belo Horizonte e Contagem concentram cerca de 80% da população refugiada e imigrantes atendidas pelo SJMR no estado de Minas Gerais. Como fatores destacados para essa concentração, aponta-se o maior acesso a oportunidades de emprego, geração de renda e moradia, assim como transporte público e serviços socioassistenciais. Nesse sentido, o município de Contagem, que constitui o principal local de residência das pessoas atendidas, possui várias indústrias e aluguéis mais baixos em relação à capital do estado. É o que eu tinha falado, gente. Gera o processo de migração? Gera, mas as pessoas não vão poder morar, não é que vão poder, não conseguem muitas vezes se manter dentro da cidade grande. E aí vão para as áreas mais afastadas, que são as marginais, né? Aí ele fala, o trecho da reportagem mostra que Minas Gerais, especialmente a cidade de Belo Horizonte de Contagem, tornou-se um dos destinos de milhares de imigrantes. Considerando essa temática e com base no trecho da reportagem, é correto afirmar: os estados brasileiros, com exceção de Minas Gerais, procuram evitar. Parou bem aqui, gente. Quando ele fala procura evitar recepção de imigrantes, nada disso. O Estado brasileiro ele faz receber e dar abrigo, dar refúgio a essas pessoas. A B fala o seguinte: as cidades mineiras mais industrializadas se tornaram atrativas para imigrantes e refugiados, que fogem de áreas de instabilidade e buscam oportunidades de sobrevivência. Correto. Até porque indústria gera emprego. Então aqui tá ok. Vamos ver as outras. A imigração é um fenômeno recente. Parou bem aqui. A imigração, gente, sempre ocorreu. Não à toa que os nossos primeiros seres humaninhos, eles viviam de forma nômade. Ou seja, era uma imigração. Eles saíam de um canto para o outro em busca de quê? De melhores condições, que era com relação à água, à alimentação. Tá? Então já parou bem aí. D. As tensões atuais no mundo provocam também desequilíbrio em Minas Gerais, sobretudo em Contagem, que sofre com a falta de emprego. Opa, não. No texto ele falou que tinha emprego, né, para atender um alto custo. Então, já parou bem aqui. De fato, a nossa resposta correta vai ficar, né, com o nosso item B de bola. Tá, ó.
que aí vai falar justamente sobre o processo. Só ajeitar isso aqui, né, gente, que ficou horrendo. Ficar retinho aqui. Que ele vai falar sobre o processo de industrialização, né, ó, pronto, agora sim, ficou responsa. Ótimo. Vamos lá para a 11. Esse tipo de migração é atualmente um dos principais fenômenos do fluxo populacional, e sua ocorrência tem se tornado cada vez mais presente nas últimas décadas no Brasil. Regiões que tradicionalmente perdiam população de forma permanente, como o estado de Minas Gerais e região Nordeste, apresentam nas últimas décadas uma forte recuperação da população, que anteriormente saiu. Isso daqui, gente, é o que nós vamos chamar de migração de retorno. Migração. Vale já da resposta. Migração de retorno. Antes, na década, né, de 30, na década de 40, principalmente o Nordeste, na região norte de Minas Gerais, o clima seco, né, o ambiente seco, ele é muito hostil. Então, as pessoas sempre migravam em busca de melhores condições de emprego. Detalhe, a região sudeste, historicamente, ela foi e é ainda, né, até hoje, a mais o que? Industrializada. E, gente, é justamente nesse período que também tem o processo da industrialização. E aí vai gerar o quê? Emprego e renda. Né? Então, auxiliava justamente nesse processo da migração. Então, já dei a resposta para vocês, né? Na 11, nós vamos ter a migração, que nós chamamos de migração de retorno. Tá? As outras a gente já explicou bonitinho. O êxodo rural, só para a gente consolidar, é a saída do campo para a cidade. Certo? Tranquilo? E a 12, para a gente finalizar, em relação ao desenvolvimento das macro-regiões de Minas Gerais, podemos afirmar: os vales do Jequitinhonha e Mucuruí, nos últimos 3 séculos, tiveram seu processo de ocupação e desenvolvimento bastante diversificado internamente, agregando numa só região várias formas de apropriação do espaço natural, desde a criação de bichinhos até a mineração. Então aqui, ó, tá correto. A 2. Outro efeito perverso da chegada à monocultura de eucalipto foi a desarticulação dos modos de vida e de cultivo das populações tradicionais. Elas veem seu estilo de vida melhorar em meio ao processo traduzido pelo eucalipto. Nada com nada, né, gente? A terceira, a macro-região central de Minas Gerais teve 3 principais atividades produtivas industriais até a primeira metade do século XX. A mineração, a siderúrgica e a produção do gado. Morreu bem aqui, ó. Tá? A quarta, a região metropolitana de BH teve papel preponderante no desenvolvimento da macro-região central, óbvio, do estado de Minas, uma vez que foi nela onde se concentrou o maior número de indústrias, especialmente na capital, Belo Horizonte. Corretíssimo. E a quinta, o Triângulo Mineiro é a macro-região mais dinâmica do estado, depois da central. Como é interiorana, em muitos casos possui indicadores sociais superiores às das macro-regiões centrais. Porque, gente, no centro eu vou ter muito problema urbano, violência, questão de favelização, criação de comunidades, falta de saneamento. E como é mais distante, ele foi crescendo aos poucos, né, no interior, no Triângulo, né, Mineiro, então ficou mais de boa, foi um crescimento mais organizado, se a gente possa dizer assim. Então a gente vai ter aqui como resposta A1, A4 e A5 o nosso item B de bola. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Ficou uma aula super produtiva. Escrevemos horrores, né? Falamos sobre todos os assuntos da melhor forma, porque é essencial que a gente descreva e aí facilita até mesmo no conhecimento de vocês. Lembrando que ao final tem um gabarito e podem seguir a gente nas redes sociais que tem muita dica legal lá para vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima!